Eu tenho percebido ao longo desses anos que uma das maiores dificuldades que Deus tem, verdadeiramente, é convencer-nos acerca da sua vontade para nós. Não é difícil, bem da verdade, como agora há pouco eu estava falando para os amados irmãos, que não é difícil você convencer uma pessoa que ela precisa ser curada quando ela está enferma, quando ela está doente. Não é difícil. Pode ter certeza que não é. Basta você ir no hospital e você vai perceber que não é difícil. Não é difícil você convencer uma pessoa que precisa ser liberta quando esta percebe que está sofrendo ataques espirituais. Também não é difícil. Não é difícil você convencer uma pessoa que ela precisa mudar de atitudes e comportamentos para que os seus resultados também possam mudar. Também não é difícil. Não é difícil também você convencer uma pessoa que verdadeiramente ela precisa em alguma área da sua vida, quer seja ela espiritual, de que ela precisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também não é difícil. Uma das maiores dificuldades que eu tenho encontrado nesta vida não é você ensinar uma pessoa que ela precisa, porque quem é que não precisa? Todos nós precisamos. Difícil é você conseguir convencer uma pessoa a querer, e é muito difícil. Meu Deus, eu sei o quanto que é difícil. Você ensinar uma pessoa a querer é quase que impossível. Mas por quê? Porque não é a minha, a tua, a nossa necessidade que verdadeiramente nos faz o querer. Porque eu posso ter uma necessidade em qualquer área da minha vida, mas isso não quer dizer que eu queira mudar, que eu queira que aquela estação da minha vida venha mudar. E uma das principais áreas que eu tenho encontrado ao longo de todos esses anos, posso lhe dizer, e Deus sabe a verdade, é conseguir convencer uma pessoa verdadeiramente a acreditar que Deus tem para si o melhor, que Deus não era um Deus de miséria, que Deus não é um Deus de conformismo, que Deus não é um Deus que quer para mim ou para você que vivamos uma vida miseravelmente pobre, ou simplesmente tendo o necessário a vida é o suficiente, louvado seja Deus por isso. Enquanto na verdade ter só o necessário, não o bastante, quer dizer que você tem para você, mas quando que pessoa da sua família precisa, você não pode ajudar. Conseguir nos convencer-nos pelo Espírito Santo a mudarmos de mentalidade, meu Deus do céu, é muito difícil. É muito difícil você conseguir convencer uma pessoa a mudar a sua mentalidade. Por quê? Por conta de hábitos. Hábitos esses que frequentemente permanecem vivos dentro da nossa mente, de quem éramos, a vida que vivíamos e etc. Eu estou lhe dizendo isto e estou lhe falando de todo o coração. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque é a verdade. Eu estive conversando ontem com um advogado e ele, em prantos, chorando, ele me dizia o seguinte: pastor, me ajude, eu preciso da sua ajuda, eu estou muito decepcionado. Eu não estou só decepcionado, eu estou muito sentido com o que fizeram comigo. E eu pensei que deveria ser alguma coisa, sabe, do outro mundo, porque um homarrão daquele chorando daquele jeito, eu disse, meu Deus, só podem terem feito uma coisa muito terrível na vida de um homem desse. Um homem que na verdade não é só advogado, ele tem 3 faculdades, formado em 3 faculdades, e chorando daquele jeito, eu disse, não, só pode ter sido um desastre, alguma coisa assim, ao extremo. E até que então eu disse, e o que foi, meu amado, o que é que eu posso lhe ajudar? Ele disse para mim o seguinte: pastor, recentemente, mais ou menos 6 meses, 7 a 8 meses,
que eu venho investindo na vida de uma pessoa. Investindo na vida de uma pessoa. Isso está em mim. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Uma pessoa, pastor, que demonstrou tamanha necessidade por ajuda. Uma pessoa que demonstrou precisar ser ajudada. Então o que é que eu fiz? Eu dei todo um suporte, pastor. Sabe que é todo um suporte? Eu peguei a pessoa, aluguei uma casa, coloquei dentro da casa. Eu imobiliei a casa, coloquei tudo dentro da casa. Pastor, eu consegui um emprego para a pessoa. Pastor, eu fiz de tudo para ajudar, para limpar o nome dessa pessoa do Serasa, do SPC. Pastor, eu fui até alguns amigos meus, professores, e consegui, pastor, uma vaga para essa pessoa para estudar. Pastor, para o senhor ter uma ideia, até a condução eu consegui para essa pessoa. Não é uma das melhores, não é um carro do ano, mas eu consegui, pastor. Pastor, eu consegui comprar roupas. Eu peguei esta pessoa, não é das melhores, não é das mais caras, não é das mais luxuosas, e eu ouvindo ele me falando isso. E eu peguei esta pessoa, pastor, e a levei ao centro. E disse: olha, não tem como eu comprar as mais caras, as mais sofisticadas, mas eu quero que você escolha roupas para você. Você vai para o colégio, você vai agora trabalhar, você agora tem a sua casa, você tem os seus móveis, você tem agora a sua vida de volta. Pastor, eu investi nesta pessoa, pastor, mas sem esperar nada em troca. Eu digo porque eu não fiz isso só com essa pessoa, eu já fiz com várias pessoas. Mas essa pessoa, pastor, me atingiu como que se me atingisse com um nocaute. Pastor, eu estou totalmente desestruturado, pastor, eu estou por dentro muito triste, eu estou muito abatido. Olha, e eu, para falar a verdade, eu fico pensando se realmente vale a pena eu voltar a fazer isso de novo. Isso são palavras dele. E eu pensei: meu Deus, o que é que essa criatura fez, meu Pai do céu? O que é que essa criatura fez, Jesus? Até que então, ele, terminando a conversa, ele chegou para mim e disse assim: só que, pastor, tudo isso foi de água abaixo. Tudo isso, infelizmente, foi perca de tempo, foi desperdício, pastor. Eu disse: que é isso, irmão? Não diga isso, está amarrado. Jamais foi desperdício ou perca de tempo. Não, pastor, espera ainda, deixa eu terminar. Pastor, agora está aproximadamente com um mês atrás, 1 mês e 15 dias. E faz tempo que eu queria desabafar com alguém, mas com alguém que pudesse me instruir, pudesse me direcionar, pudesse ver se consegue me convencer por que que aquela criatura fez o que fez, pastor. Eu disse: o que foi, meu Deus? E aí ele foi falando comigo, ele pegou e disse assim: está com aproximadamente 1 mês e 15 dias, pastor, que essa pessoa, ela chegou para mim, pastor, e disse: olha, eu quero te agradecer por tudo que você fez. Tudo, realmente você fez de tudo para me ajudar, você fez de tudo para que eu pudesse realmente me reerguer e me levantar. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, pastor, sabe o que foi que ela me disse? Eu disse para ela: pode, eu prefiro a minha vida que eu tinha. Pastor, tudo, pastor, que eu fiz, tudo, essa pessoa jogou fora. Hoje, pastor, está desempregada, não está morando, não tem uma casa para morar, está morando nas calçadas. Pastor, o senhor passa por ela e eu vi, pastor, eu lhe juro por Deus, o senhor quer ver uma foto? Como ela estava e como ela está agora? Eu disse: não quero ver não, meu irmão. Pastor, eu passei um dia desse no carro, pastor, toda suja, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, o que foi que eu fiz de errado, pastor? Eu olhei para ele e disse: meu irmão, primeiro, nem toda ajuda é ajuda. Segundo, você fez com que aparentemente ela mudasse, mas quando na verdade ela nunca mudou. Você pode fazer uma pessoa aparentemente mudar, mas ela nunca mudar. Em outras palavras, eu até referi-me ao que nós estamos vivendo na igreja, e eu disse essa seguinte frase: se você tira Israel do Egito, mas não tira o Egito de Israel, com certeza
na hora do pé capá, por conta de sua mentalidade, essa pessoa vai voltar. Na verdade, o que você deu para essa pessoa foi tudo maravilhosamente excelente. A única coisa que você não conseguiu fazer foi mudar a mentalidade dessa pessoa. Por isso que eu estou lhe dizendo sobre isso. E isso é de suma importância. Todos vocês que estão aqui vieram, eu tenho certeza, no intuito não de pregarem para Deus, porque nenhum de nós precisamos pregar para Deus. Você não precisa falar para Deus os seus difíceis, no sentido de que Deus não saiba. Deus sabe quais são os seus difíceis. Deus sabe em que área você precisa de um milagre, de uma mudança de estação de vida. Não precisamos convencermos a Deus daquilo que precisamos, porque Ele sabe do que precisamos antes de lhe o pedirmos. Por que é tão fácil crermos no Deus que cura? Por que é tão fácil crermos no Deus que liberta? E por que é tão difícil crermos no Deus que prospera? Porque prosperidade, na verdade, depende muito do seu grau de mentalidade, da visão que você passa a ter de si mesmo. E quando eu digo a visão que você passa a ter de si mesmo, não é de quem você era, ou a vida que você vivia, ou o estado de vida em que você residia, mas sim de uma questão de mentalidade, de uma mudança de vida, principalmente no que se discerne espiritual, que é exatamente a dificuldade em que Israel teve, quando mesmo Deus os tendo tirado do Egito, mas que infelizmente na hora do pé capá, como diz, eles não creram, eles não acreditaram, que Deus sim os tinha tirado do Egito com mão forte, não para que perecessem no deserto, não para que simplesmente na hora do grande desafio, do tomar posse da terra, eles, Israel, simplesmente fossem derrotados. Esses dias orando ao Senhor, Deus acordou-me para algo que eu digo, Deus é verdade. Você que sabe da história, que talvez já deve ter assistido até filmes de Moisés, se nós nos perguntarmos o que foi que Israel precisou fazer para sair do Egito, você vai perceber que a única coisa que eles tiveram de fazer foi ter de emolar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, para que saíssem de lá, porque todos os outros feitos foi Deus quem fez. Israel não fez absolutamente nada. Israel não mexeu com a palha, semelhantemente como a minha pessoa, a sua pessoa. O que nós fizemos para sermos salvos? Nada. O que nós fizemos para merecermos o perdão? Nada. Nada, absolutamente nada nós fizemos. Tudo foi feito de forma gratuita, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, do qual Ele, sendo o cordeiro emolado, o cordeiro sacrificado, o sangue derramado, perdoou-nos dos nossos pecados, e para a sua glória comprou-nos para Ele, não por ouro e nem por prata, nos libertou, nos tirou da escravidão, nos tirou-nos das potestades das trevas, e nos transportou-nos para o reino. E eu não acredito que é um reino de miséria, eu não acredito, eu não aceito que seja um reino de miséria, um reino de pobreza. Eu não acredito que eu, tendo aceitado Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e sendo filho do Rei, Deus fez com que eu me tornasse filho, para que eu permanecesse miseravelmente pobre. Eu não estou dizendo aqui milionário, bilionário, trilionário, não. Mas ao menos o que a palavra de Deus diz, no que discerne ter uma vida e vida com piedade. E esta vida que vivemos em Cristo, ao menos é termos o prazer de trabalharmos e vermos o resultado do nosso suor, e não simplesmente vivermos trabalhando a vida inteira e sequer termos um conforto, ou termos o que quisermos, onde comer, como comer e na hora que bem quisermos comer, ou temos o que vestir como bem quisermos. Eu acredito nisto. Eu não acredito, meu querido, que Deus quer que vivamos servindo a um Deus grande e vivendo uma vida pequena.
uma vida pobre, uma vida de maré, uma vida só de sofrimento e de pancada. Como que o nosso Deus simplesmente nos tivesse nos resgatado e agora nos desse de mão beijada para o diabo, para nos pisar, nos pisotear, nos envergonhar, nos humilhar. Não, eu não acredito nisto. Eu não acredito, porque em nenhuma passagem da Bíblia você vai ver Deus desejando isso para você, Deus desejando isso para nós. Mas quando você me escuta, é aceitável. Quando você me ouve pelo Espírito Santo, estando você aí assentado, você na sua casa nos assistindo, é aceitável. Só que você sai daqui e se depara com a sua realidade. Você se depara que lá na sua casa o reboco está caindo. Você entra na sua casa, você se depara com um pano sobre o sofá e um buraco sendo escondido para que ninguém possa ver. Você, quando chega na sua casa, você se depara com um carro que está na garagem e está lá há tanto tempo quebrado porque não tem condição financeira de mandar consertar ou reformar. Você, quando chega na sua casa, você olha para o seu guarda-roupa, a porta está quase que caindo em cima de você. Você, quando chega na sua casa, você vê que transformou garrafa PET, garrafa de refrigerante em garrafa d'água, porque você se acha sem condição de sequer comprar uma garrafa d'água que custa R$2, R$2,50. Você, quando chega na sua casa, você se depara com roupas tão velhas, tão antigas, que já não lhe cabe mais, mas você guarda como se ali fosse um porto seguro para você. Você, quando chega na sua casa, é xícara sem azeia, é o prato que está ali nas suas azeias quebrado, mas você não consegue se libertar daquilo, porque você não acredita que mereça ao menos tomar café em uma xícara com azeia. Você, quando chega na sua casa, você guarda talheres para quando vier uma visita, porque você não se acha merecedor de você usar os seus talheres. Você, quando chega na sua casa, você tem uma pilha de tapaué esta que você não usa, mas usa outras como se fosse aqueles recipientes que você comprou, sorvete, e você os utiliza, porque você tem pena de utilizar as suas tapaués que você comprou, porque você não se vê digno, você não se vê merecedor de usá-las. Quando você chega na sua casa, você vai olhar e abrir a gaveta lá, que seja do seu guarda-roupa, você tem meias de um pé e outro de outra, mas você não consegue se livrar daquela miséria. Você, quando chega na sua casa, você fica meio que assustado, sabe? Porque você olha para o seu fogão, está escascorado, está com tanto sujo, que se você tirar o fogão se desmancha. Quando você chega na sua casa, você se depara com as pilhas de faturas de cartão de crédito atrasada, e você simplesmente se conforma como se isso fosse o natural e o normal para todo e qualquer ser humano. Você, quando chega na sua casa, você se depara, com todo respeito, com um estado deplorável de miséria, em que tudo isso, não que você queira, mas que parece que você ainda não entendeu, parece que você ainda não compreendeu, a ficha ainda não caiu, que não tem como Deus prosperar quem não se vê próspero. Eu não estou dizendo aqui jogar dinheiro para cima como Silvio Santos, não, mas que ainda que fosse, louvado seja Deus por isso, porque isso não é desejar mal para ninguém, pelo contrário, é você poder ter o seu plano de saúde quando estiver doente, porque nós adoecemos, porque temos um corpo de carne, podemos dignamente sermos atendidos nos hospitais, ou o teu filho, ou a tua filha. Você ter a dignidade verdadeiramente de, ao invés de você ficar dentro de casa se escondendo quando alguém vem te cobrar, você poder ir até o portão e dizer: pois não, boa tarde, bom dia, boa noite, eu estava ali esperando, está aqui o dinheiro. Ao invés de se esconder ou mentir, ou colocar doença em quem quer que seja, porque falta o dinheiro para pagar o compromisso que você se comprometeu, mas agora não tem financeiramente para pagar. Gente, pelo amor de Deus, vivemos hoje uma escravidão, o quanto que diferente dos tempos de Israel no Egito. Mas se você analisar que direito tinha, ou que direito tem um escravo? Nenhum.
Um escravo não tem direito de usufruir da sua vida. Vocês estão me entendendo? Um escravo não tem o direito de usufruir da sua vida. Um escravo não tem direito de sonhar. Vai sonhar para quê? Pelo amor de Deus. Sonhar com a viagem. Sonhar em que eu possa sair de um estado para o outro. Menino, isso é loucura, você não está vendo? Isso não existe. Eu que só conheço Crato, Barbalha, ou aqui quer seja Caririaçu, ou interiorzinho da vovó, o interiorzinho da mamãe. Isso é sonhar demais, pastor. Até porque eu nem desejo isso. A questão não é que você não deseje isso. A questão é que o bem da verdade é que você já se conformou com isso. Você já está conformado. Você se conformou em acreditar em que se você nasceu assim, você tem que morrer assim. Você ainda não entendeu em que precisar você precisa, mas você precisa querer. Você precisa querer. Irmãos, escute-me pelo amor de Deus. Eu aprendi nesta vida, minha amada irmã, em que só duas pessoas podem falar sobre vida financeira. Primeiro, as que já nasceram prósperas. Porque sabe qual é o sabor, sabe qual é o gosto de poder ir para um restaurante e pedir sem ter medo do que está do lado direito do cardápio, que é o preço. Esses podem falar de prosperidade, porque já são prósperos. Eles sabem que o dinheiro serve somente como moeda de troca. Eles sabem que o dinheiro não são seus patrões, seus donos ou seus majoritários, mas são seus escravos e seus servos. E sabem que precisam dele enquanto vida tiver nessa terra, porque depois que morrer não se vai precisar de um centavo, de nenhuma moeda. Nós nos enganamos quando alguém rico morre e dizemos: está vendo? Tinha tanto dinheiro e não levou nada. Pois é, mas esse que morreu rico, que não levou nada, quando vida tinha, usufruiu de uma vida digna. Enquanto que o pobre vai morrer do mesmo jeito, mas a diferença é que não terá usufruído de nada. Mas nós massageamos isso dessa forma de pensamento, que é uma maneira que nós tratamos a nós mesmos e não nos confrontamos a nós mesmos. Olha, passou desse jeito nesse carro porque é filho do papai. Se você tivesse, o teu filho pudesse andar, ele faria a mesma coisa. Mas nós nos conformamos. Isso é mentalidade de pobreza, isso é mentalidade escassa, mentalidade de escravo. Isso é uma mentalidade de que você sente uma enorme dificuldade de entender que você pode ter nascido pobre, você pode ter vivido uma vida miserável, como lascada, como eu vivi, que tinha que fazer necessidade no chão porque não tinha um banheiro para fazer, que tinha que pedir esmola e botar feijão no sol para os gurgus sair, e ainda assim aquela miséria não saía toda, e quando eu ia fazer na lenha, os gurgus subiam, e eu tinha, o agorete tinha que tirar, espanando, como as irmãs sabem, espanando o caldo, para tirar os gurgus. Meu Deus, é a segunda pessoa que pode falar de prosperidade, é quem já viveu uma vida de miséria. Uma vez eu mostrei uma foto minha aqui, uma foto, e muitos que não acreditavam no que eu dizia, muitos dos que diziam: está vendo, isso é mentira, isso não é verdade. Mas Deus é tão bom que, sem eu saber disso, eu pus uma foto minha na casa em que eu morava, quando eu aceitei Jesus, e muitos chegaram para mim, e chegaram a dizer assim: nossa, eu nunca imaginei que o senhor vivia num estado de desgraça daquela, porque hoje a gente lhe vê entrando num carro, subindo numa moto, hoje a gente vê o Senhor, sabe, a gente fica: não é possível. Pois é, mas o que foi que mudou? O que foi que mudou? Mentalidade, gente. Mentalidade de aceitação ou não aceitação. Mentalidade. Se você não entender o que eu estou lhe pregando nesta manhã, onde nós damos o ponto inicial para vivermos o projeto de vida, não adianta subir. Eu prefiro que os projetos fiquem todos aqui.
Eu prefiro que todos fiquem aqui e que se transforme em prejuízo todo esse investimento, antes do dia chegar, antes do dia acontecer, mas crendo em que pela fé você pode mudar esse seu estado de vida, desde que você esteja disposto, em nome de Jesus, a mudar a sua mentalidade, irmão. Em nome de Jesus. O diabo não tem raiva de quem chega para você e diz que a tua vida vai mudar. Eu vou repetir: o diabo não tem raiva de quem chega e diz que a tua vida vai mudar. Eu vou repetir de novo: o diabo não tem raiva de quem chega para você e diz que a sua vida vai mudar. Diga isso para o seu irmão, mas diga olhando para ele verdadeiramente, diga: o diabo não tem raiva de quem chega para você e diz que a sua vida vai mudar. O diabo fica irado para quem chega para você e tenta mudar a sua mentalidade e principalmente lhe ensinar o que fazer para a sua vida mudar. Eu acho que um dos ódios maiores do diabo são dos professores. Porque imagina, professor ensina-nos a ler. Professor, ele nos ensina a ter conhecimento. E nós sabemos muito bem que a mãe de todo estado miserável de vida é a falta do conhecimento. Eu estou lhe dizendo isto pelo Espírito Santo de Deus. Porque Israel saiu do Egito. Nós saímos espiritualmente falando. Nós saímos. Irmãos, me escute em nome de Jesus de Nazaré. O teu medo de prosperar é o teu maior inimigo, porque eu acredito que quem é que não quer prosperar? Ninguém se prospera por conta da necessidade. É como o dinheiro não fica na mão de quem precisa. Você precisa ter dinheiro para pagar a conta de energia, mas está faltando e está lá esperando um dia você receber para pagar. Parece que aquele ditado que diz que as águas só correm para o mar, e é verdade. Pessoas cada vez mais prósperas prosperam cada vez mais, e talvez a sua mentalidade está voltada somente para que o ímpio prospera. Não, tem crentes que prosperam. Tem crentes que prosperam. Tem crentes que chegaram nas igrejas pobres, de marré, puxando a cachorrinha, ou então nem puxando porque já não tinha, porque já tinha vendido para pagar uma conta, e prosperam. E prosperam. Enquanto que muitos dentro da igreja vivem uma vida sofrida, uma vida lascada, uma vida de miséria, uma vida de pobreza, tendo-nos o Senhor nos tirado da escravidão, tendo-nos o Senhor nos libertado. Irmãos, pelo amor de Deus, você sabe qual é meu irmão, pelo amor de Deus, você sabe qual é a sensação de você entrar num avião e viajar? Eu estou falando de coisas terrenas. Sabe qual é a sensação de você sentar em um excelente, maravilhoso restaurante e pedir uma carne que só o rico come, entre aspas, porque quem come não é rico, é condição. Você sabe qual é a sensação verdadeiramente de você ir para uma praia com a sua família e você simplesmente olhar para o garçom e dizer assim: meu amigo, traz aquele peixe para nós aqui. Você sabe qual é a sensação? Não, pastor, eu não sei, porque eu acho que eu não nasci para isso. Mentira! Isso é mentira de Satanás, de Lucifer, do cão dos infernos, irmão. O diabo é mentiroso. O diabo não quer que você acredite que a vida que você viveu não nasceu para viver uma vida de pobreza. O diabo não quer que você prospere. O diabo é o único interessado que a sua mente continue uma mentalidade de pobre, uma mentalidade medíocre, uma mentalidade pequena, uma mentalidade escassa, uma mentalidade de nada. O Luciano, quando aqui chegou, morava debaixo de uma caixa d'água. É bom morar debaixo de uma caixa d'água, Luciano. É ótimo, Luciano. Morar debaixo de uma caixa d'água é honroso, é maravilhoso. Uhul, glória a Deus, Senhor. É bom nada. E o que fazia ele morar debaixo de uma caixa d'água? A sociedade, pastor. Deixa de colocar culpa nos outros quando você não prospera. Esse rapaz aí que você está do seu lado, meu irmão,
Morava debaixo de uma caixa d'água. Vim aqui para comer bolacha, porque não tinha o que comer. Estou mentindo? Pobre, lascado, pisado, envergonhado. Mas hoje até blusa de grife usa. Hoje até blusa de grife usa, minha irmã. O que foi que mudou? Hoje tem uma casa para a glória de Deus. Hoje toma de conta de um restaurante para a glória de Deus, não é isso? Para a glória de Deus. O que mudou nele? Mentalidade. O que mudou nele foi a mentalidade. O que mudou dentro dele? Um lascado que não tinha onde cair vir, porque morto cai até numa poça de lama. Um que não tinha nem ele nem beira, que não tinha nada, absolutamente nada. É como um eu no passado. E hoje olhando para ele, olha ali, ó, olha para ele ali, pode olhar, irmão, olha lá para ele, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Quem lembra dele quando chegou? Alguém lembra? Tinha essa aparência? O que fazia ele ter uma cara sofrida, minha irmã? Falta de condição financeira. Porque se você me disser que dinheiro não é importante, eu digo, então pegue o céu e rasgue. Eu não tenho não, pastor, então não precisa nem rasgar, porque não tem mesmo. Quem me disser que dinheiro não é importante, eu digo, é mentiroso. E digo para quem quer que seja, quem for mentiroso, você põe teus filhos no colégio para eles se formarem, para ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. E o que nos proporciona uma vida melhor, humanamente falando, materialmente falando, é dinheiro. Espiritualmente é Deus. Espiritualmente é Deus. É cada pingo no seu ir. É cada pingo no seu ir. Mas a questão é, o que foi que mudou no Luciano? Mentalidade. Mentalidade. Agora você imagina, hoje ele, para a glória de Deus, está na sua casa, mas quer trocar, quer voltar para a miséria, tem saudade dela. Mentalidade. Mentalidade. Meu Deus, Deus te chamou para ser patrão e você ainda não entendeu. Você ainda tem mentalidade de empregado. Vou repetir, Deus te chamou para ser patrão, mas você tem mentalidade de empregado. Você precisa entender mentalidade. Mentalidade, irmão. Irmão, eu já fui zelador, eu já fui varredor de rua, eu já desgotei fossa, fiquei fedendo a merda, porque merda fede se você não sabe. Dá para tu imaginar o tamanho do esforço que eu tenho feito até hoje para mudar isso daqui? Ou você não acha que vira e volta o diabo quer me levar de volta? Que vira e volta Satanás vem com dificuldade, com barreiras, com obstáculos, e de repente você se depara com um, e de repente o diabo diz assim: ei, foi você quem escolheu ser líder, você podia ser só mais um entre a multidão, você só podia ser assim, dá trabalho, crescer dá trabalho. Não, você sabe o que é que dá trabalho? É você escolher ser ninguém. Você escolher ser ninguém dá trabalho, irmão. Eu estou lhe dizendo isso porque Israel saiu do Egito. Agora diz a Bíblia que Israel não fez nada. Deus lutou por Israel dentro do Egito. Até a travessia do Mar Vermelho foi Deus quem lutou. Eles não precisaram fazer nada, não mexeram uma palha, não mexeram uma agulha. Deus fez tudo por eles. Mas agora era hora de tomar posse da terra. Era hora deles invadir a terra. Era hora deles se tornarem proprietários, majoritários. Era hora deles verdadeiramente passarem a dar valor àquilo que eles iriam possuir. Só que uma das coisas que impede de muitas pessoas prosperar é que elas não querem pagar o preço, não querem mudar a mentalidade, querem permanecer numa mentalidade medíocre, numa mentalidade pequena, numa mentalidade escassa, como nós aprendemos, numa mentalidade de autossegurança, de que só vão até o seu limite, não rompe um limite.
preguiçosos até em querer pensar ou até em querer aprender, e muitas vezes são servo de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus, cordeiro de Deus, mas que ainda não entenderam que Deus te chamou para viver em novidade de vida, meu irmão. Deus te chamou para viver em novidade de vida, minha irmã. Deus te chamou para uma mudança de estação de vida. Deus mudou para que você possa usufruir enquanto vida tiver. O melhor desta terra está na Bíblia, porque a vontade de Deus para mim, para ti, para nós é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sua mente tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Você tem que pensar muito mais além do que ter só para pagar tuas contas. Eu pagando as minhas contas, eu fico, olha, em paz. Para quê? Para construir novas contas. Essa é a mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo é esta. É que não, olha, eu tendo com que pagar minhas contas, olha, eu já fico em paz, fico tranquilo. Por isso que você sai de uma e entra noutra, sai de uma e entra noutra, porque você tem mentalidade de segurança. Você tem mentalidade de segurança. Você tem mentalidade de segurança. Você não rompe a barreira, você não vai além. Talvez, com todo respeito, me perdoe a minha ignorância, mas talvez muitos de vocês não teriam coragem de investir o tanto que é investido para deixar pronto esse projeto que você está vendo aqui. Talvez você diria: misericórdia, quase 3 mil reais só para ter isso aqui, só para que a gente possa viver por 15 dias. Não, é muito, não é muito não. Sabe por quê? Porque para a glória de Deus, 3 mil reais na minha cabeça é pouco de investimento, porque ia poder investir até mais. É como já estava projetando e programando com a Tiziana, para que ano que vem nós vamos ter coisas além do que nós já temos aqui, que você vai dizer: uau, mas isso deve ter saído muito caro. Cara, é prejuízo. Cara, é prejuízo. Cara, é você estar andando no seu carro e de repente você menos espera, quebra uma roda, quebra uma coisa, quebra outra, porque você não teve dinheiro para fazer as manutenções que era necessária, e depois às vezes você culpa até o diabo. E às vezes você até tem o dinheiro, mas aí vem a mentalidade de escassez, porque você tem o dinheiro para poder fazer todos aqueles reparos, mas você tem mentalidade de escassez. Você acha que é segurando o que tem. Deixa eu me segurar com um pouquinho que eu tenho, porque já pensou se comer para de repente faltar. Se faltar eu fico na miséria. Por isso que você nunca tem. Porque quem tem mentalidade de escassez fica retendo, segurando um pouco que tem. Isso é muito sério, irmão. O negócio difícil, irmão, é você pregar, como já não eu, mas como diz Pablo Marçal, para pobre. O negócio difícil, minha irmã, é você pegar para pobre. Não sou eu quem diga, é Pablo Marçal. É difícil, irmã. Pregar para pobre é melhor pregar para Satanás se converter, que é capaz dele se converter, do que você pregar para pessoas de mentalidade pequena, pessoas de mentalidade fechada, pessoas de mentalidade, sabe, aquela coisinha pouquinho, aquela coisa, sabe. Eu estou lhe falando de todo o meu coração, porque Deus sabe a verdade, irmão, em nome de Jesus de Nazaré. O meu intuito, desde um fundo de quintal, pregando para 2 cadeiras vazias, e logo após passou a ter 100 e poucas pessoas dentro daquele fundo de quintal, foi entender que se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de muitas pessoas através de mim. Mas isso você constrói durante um certo tempo, uma experiência de que por mais que você queira que a vida do povo mude, na verdade você não vai conseguir mudá-las. Você vai dar a visão para elas, mas é elas que vão querer verdadeiramente mudar de vida. Talvez você já se acostumou a tomar café no copo, ou melhor, no caneco, naqueles de plástico, e você acha que aquilo ali é honroso, quando xícara é exatamente a coisa certa para se usar para tomar café. Eu estou lhe dizendo isso porque, para nós terminarmos, Israel saiu do Egito, e agora a Bíblia diz que eles estão diante da terra prometida. Deus não prospera até os mais prósperos. Deus não os prospera à toa.
Deus não pode dar a uma pessoa além do que ela tem a capacidade de administrar. Deus não pode ir além com quem quer que seja, se a mentalidade dela ainda não mudou. Se de repente essas pessoas elas não começarem a entender isso, elas não mudam de vida. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui, em Números capítulo 13, que os espias espiaram a terra e voltaram para conversar e para falar com Moisés. Eu quero que você olhe para mim e com todo respeito, quem sou eu para dizer tais palavras? Mas eu digo pelo Espírito Santo de Deus, vamos dizer que eu dissesse assim para vocês, olhe para cá, por favor, olhe para cá. Me perdoe, amém? Amém? Eu quero que vocês sejam os espias, e eu sou Moisés, a quem vocês vêm me falar da terra que eu os enviei. E de repente eu digo assim para vocês, pessoal, eu quero que vocês vão até São Paulo, eu quero que vocês vão até Fortaleza, eu quero que vocês lá procurem os melhores restaurantes, eu quero que lá vocês procurem os melhores hotéis, eu quero que lá vocês procurem ver qual é a melhor comida, a melhor roupa, o melhor vestuário, eu quero que vocês vejam tudo isto, porque esses dias não mudaram dos dias de agora. Esses dias não mudaram dos dias de agora. Não mudaram. Não mudaram. Não mudaram. E você vai e observa e vê tudo. Você vai como, por exemplo, no Shopping Guatemi. Você vai no Shopping Guatemi e você anda dentro do Shopping Guatemi como qualquer outra pessoa pode entrar e andar. E você vê tudo que tem lá e as pessoas que tem lá. Então você sai do Shopping Guatemi e você vai para um outro shopping, como por exemplo o do Jockey Club. E quando você chega lá, você também vê tudo que há lá e as pessoas que andam lá. E você então retorna de lá para cá. De repente você vai agora nos restaurantes da Vajota. E você vê então as pessoas que se assentam naqueles restaurantes na Vajota, na Aldeota, para você melhor ficar sabendo. E você vai então no Bom Jardim, e você vê que lá também tem restaurantes e pessoas sentadas dentro daquele restaurante. Vocês então agora vão nas lojas da Monsenhor Tabosa, e vocês veem as roupas que tem lá, e as pessoas que estão lá também comprando. E vocês então vão lá no Buraco da Gia, e vocês então entram no Buraco da Gia, que é um lugar que comercializa roupas, e vocês então verem as roupas que estão lá, e vocês verem as pessoas que estão lá comprando. Então depois vocês vêm até a mim, e eu pergunto para vocês, e aí pessoal, o que foi que vocês viram? E vocês vão dizer assim, bem, para começar, pastor, nós fomos no Iguatemi e no Shopping do Jockey. Primeira coisa que eu quero que o senhor entenda é que lá é muito chique no Iguatemi. Lá ó, a coisa mais linda do mundo, pastor. Pastor, olha, e tem mais, hein? Quero dizer uma coisa, viu? As pessoas que andam lá são só galegos. Pastor, parece que é um povo que veio, sabe-se lá de que país vieram, pastor. Nem parece que é daqui, pastor. Pastor, é uma aparência, sabe? O povo anda numa postura, pastor, que você fica até de boca aberta, pastor. Pastor, mas eu falar a verdade, eu não me senti bem lá não, pastor. É um povo metido a besta, né? Um povo metido a rico. Eu me senti bem, foi lá no do Jockey. Lá no do Jockey eu me senti bem, pastor. Ó, na verdade, bem na entrada tem um cai morto, que é um cachorro quente para liso. Pastor, olha, não tem coisa melhor, pastor. Desce que é uma beleza, desce que é uma maravilha. Pastor, lá dentro do shopping, pastor, quando eu entrei lá dentro, pastor, olha, o povo tem a minha aparência, pastor. Eu vi gente com chinelão de dedo, com as unhas assim, pastor, ó. Pastor, eu vi gente, pastor, se eu não ideia, eu vi moças lá, mulheres, pastor, com short tão curto que só Deus na misericórdia. Aquilo que é lugar, pastor, a gente anda do jeito que está, até com a roupa que a gente anda dentro de casa, pastor. Ali sim é o meu lugar para ficar. E aí, irmão, você foi nos restaurantes? Fui, pastor. Dá para mim não. Dá não, sabe por quê? É um povo cheio de cri-cri-cri, pastor. Tem que comer no talher.
Eu gosto da colherzona, sabe, daquele negócio desse tamanho da pá. Eu gosto é disso, pastor. Eu me sinto bem, me sinto em casa. Pastor, um pinguinho de comida, pastor. Deus me livre, aquilo eu morrer de fome, pastor. Eu gosto é de serra, pastor. É isso que me atrai, é isso que enche os meus olhos, pastor. Eu gosto é de serra, porque sabe, pastor, eu gosto é de encher a barriga, pastor. Para mim não importa a qualidade, importa a quantidade, pastor. Pastor, não gostei não. Não gostei ali de Vajota? Vou nada, pastor. Deus me livre, pastor. Vou nunca, vou não. Pastor, o povo lá se veste daqui, pastor. Eu me investi toda para ir para um restaurante. Deus me livre, não estou indo nem para um casamento, pastor. Agora lá no Bom Jardim, no Queima, eu gostei. Lá, pastor, a gente vê gente fazendo assim, ó, no restaurante. A gente vê gente lá, pastor, assim, ó, botando o resto de comida para dentro, sabe, pastor? Ai, tem mais. Quando terminaram, pegaram aqui o refrigerante que tinha 2 dedos, 3 dedos e levaram para casa. Disseram para o garçom, pastor, isso é meu, pastor. Isso está em mim, pastor. Disseram, ei, dá para pegar esse pratinho aqui para me levar para o cachorro? Que cachorro que nada, pastor. Isso é para mim, pastor. Eu não paguei, eu tenho direito de levar a sobra, pastor, porque cachorro come a sobra, pastor. E eu falo que é para o cachorro, mas é porque o senhor sabe, não vou dizer que é para mim, né, pastor? Mas o senhor sabe da verdade, né? Ali para mim, ó, é excelente. Como é que Deus prospera? Pastor, o senhor esqueceu. Na mão o senhor tabosa. Pastor, as roupas são bonitas, são, ó, sabe? Mas não dá, pastor, eu vesti uma roupa daquela, pastor, eu acho que se eu vestir um tecido daquele, dá coceira o negócio daquele, pastor. Eu fico imaginando, se eu vestir um tecido daquele, eu vou me coçar toda, eu vou ficar, ai meu Deus, me ajuda, que diabo é isso? Agora não, eu fui no buraco da Gia, pastor, eu tive que andar assim, ó, de tanta gente. Eita, pastor, é uma surraqueira desgraçada, sabe? Ah, pastor, e tem mais, hein, pastor? Ó, quero lhe dizer uma coisa, viu? Ó, o senhor foi daqui, viu? Ó, foi daqui, pastor. Lá eu me senti bem. Lá eu estou em casa. Lá, ó, uhul! Glória a Deus! O que diferencia todos os lugares? São 2 coisas: mentalidade e condição. Porque você nasceu como todos eles nasceram. Eu não sei um ser humano que não tenha vindo da barriga de uma mulher para se achar melhor do que eu. Eu não sei quem possa ter nascido diferente que eu, que respire outro ar que eu respiro, para acreditar que pode ter uma vida melhor do que a minha, enquanto que eu não acredito que eu posso ter uma vida melhor. Eu não acredito que neste mundo possa ter nascido uma pessoa diferente de mim, que teve de passar, quer seja 7 meses, até 9 meses e algumas semanas para nascer. Que tem uns que nascem antes, mas nasceram do mesmo jeito. A questão aqui, queridos, me perdoe, estou lhe sendo sincero, de todo o coração, não entre aqui dentro se você não acredita que pode e merece viver uma vida financeiramente próspera. Não entre, fique aí mesmo. Estou sendo sincero. Porque não vai valer a pena eu orar, não vai valer a pena eu estar rouco de orar, com a garganta arrebentada como eu estou. Não vale a pena, irmão. Para quê, meu irmão? Me diga pelo amor de Deus. Não vai valer a pena eu estar aqui dentro, como está ali, o pano de saco, suando mais do que pandeiro, suando mais do que tampa de chaleira. Esses dias agora, um obreiro veio fazer uma vigília aqui na igreja. Se você quiser, eu mostro o áudio para você ouvir.
E eu vou chamar ele à risca e vou dizer: deixe de ser frouxo. Deixe de ser frouxo. Hoje mesmo, quando ele chegar aqui, eu vou botar o áudio para ele ouvir e vou dizer: se você continuar frouxo, você vai viver uma vida de marré, marré, marré. Hoje mesmo. Porque ele veio para passar a noite, para fazer vigília. Quando foi uma certa 2 e pouco da manhã, 2h36 da manhã, ele mandou uma mensagem para mim: pastor, eu orei, clamei a Deus, mas pastor, está tão quente aqui dentro que não tem que aguente aqui no salão. Pastor, está tão quente que aí eu já estou indo embora. O que eu irei dizer para ele é: você só vai até o seu limite, você não ultrapassa a barreira. Por isso você não vai mudar a sua vida nunca. Por isso você não vai mudar a sua vida nunca. Os espias vieram, falaram para Moisés o que nós falaríamos nos dias de hoje, nos tempos atuais. E aí a Bíblia diz, capítulo 2, versículo de número 25, diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, que quer dizer o resultado da terra. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, como se fosse eu que enviasse vocês, ou vocês mesmos me enviassem. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Versículo de número 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Claro que tem que ser poderoso, porque fraco não conquista nada nesta vida. Nunca vi um fraco conquistar nada, nunca na minha vida. Como é que eles seriam fracos? Como é que eles seriam fracos para ter a vida que eles tinham? Como? Não tem como. Versículo de número 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as suas cidades fortificadas e muito grandes. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul. Claro, tem que morar nos melhores lugares, porque quem é que vai morar debaixo do sol? Tem que morar nos melhores lugares mesmo. É impressionante que aquilo que você vê é o que acontece nos dias de hoje. Vocês estão entendendo? Amém? Vamos lá. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Vamos entender aqui. Eles ocupavam o melhor da terra. Por que eles ocupavam o melhor da terra? Porque eles eram poderosos. E o que fazia deles diferente dos demais? Era exatamente isso. Nos tempos de Abraão, quando houve escassez nessa mesma terra aqui, nessa mesma terra, quando houve escassez nos tempos de Abraão, Abraão, diz a Bíblia, que desejou descer ao Egito. Deus foi quem falou: não desças ao Egito. No mesmo tempo, logo após Abraão, veio Isaque. No tempo de escassez, a Bíblia diz que Isaque também queria descer ao Egito. E mais uma vez Deus falou: não desças ao Egito. Logo depois veio Jacó, que passou a mão pelos pés, foi trabalhar na casa de Labão. A Bíblia diz que lá ele teve 12 filhos, e um dos filhos, José, teve sonhos. Esse se apressou em contar os seus projetos. Esse se apressou em dizer aos demais irmãos qual era o projeto de Deus para a sua vida. Trouxe a inveja dos seus irmãos, trouxe a ganância de seus irmãos e a ira de seus irmãos, dos quais o venderam para serem escravo. Porque você quer tirar alguma coisa de alguém, mantém essa pessoa em uma mentalidade escrava. A Bíblia diz que ele foi então levado para o Egito. Mesmo estando lá, sendo humanamente escravizado, mas não permitiu com que a sua mente fosse escravizada. Você pode estar hoje numa condição financeira meio que, sabe, em desvantagem, mas você ainda tem uma mentalidade liberta, uma mentalidade de esperança,
uma mentalidade de quem acredita, uma mentalidade de quem crê, uma mentalidade de quem alcança, uma mentalidade de quem avança. Você pode até estar humanamente escravizado, mas não espiritualmente um escravo. Resultado, tentaram de tudo para escravizar a mente de José, mas não conseguiram. Até que então diz a Bíblia, em que agora ele vai se tornar-se o segundo governador após Faraó. Toda Israel vai ter que sair dessa terra que você está lendo aqui, dessa terra que emanava leite e mel, porque essas terras já pertenciam a Abraão. Abraão comprou com dinheiro, não foi por favor, está na Bíblia. Por isso que Deus não é injusto. Deus vai fazer com que Israel saia do Egito para ocupar uma terra que um dia o suor deles compraram. Por isso que Deus não vai tomar terra de Cananeu, Deus não vai tomar terra de Eteu, Deus não vai tomar terra de Jebuseu, não. Aquelas terras pertenciam a Israel, mas só que Israel não acreditou no Senhor, viveu um momento de escassez e esqueceu que Deus é um Deus provedor, largou tudo que tinha e agora vão viver como escravo no Egito. E agora diz a palavra do Senhor nosso Deus, está escrito, em que eles voltam de lá como espias, e agora eles vão dizer: o povo que habita naquela terra é poderoso. Claro que é poderoso, enquanto Israel não teve sequer a capacidade, a hombridade de transformar a escassez em prosperidade, veio outros que são cananeus, que são jebuseus, que são amoreus, ímpios, que se mostram mais ousados do que os filhos da luz. É impressionante. Você tem uma quintanda, uma barraca, de que seja o que for, você é crente e coloca na porta da tua casa. Do outro lado tem um macumbeiro, um catimbozeiro, você tem um ímpio, um fumante, um alcoólatra, que coloca uma barraca na frente da tua. E se você perguntou quem ficou com medo de quem, foi o crente que ficou com medo, foi o crente que botou o rabo entre as pernas e ficou morrendo de medo, enquanto que o ímpio não. O ímpio, quando você chega até a ele e pergunta como é que está, ele diz: está tudo bem, o pau está quebrando. Você pergunta para o crente, ele já faz aquela cara de desfalecido, de quem já morreu, de quem está desesperançado, de quem como não tem esperança, que não tem um Deus que possa mudar a situação. Tudo isso é questão de verdade que eu estou pregando, porque o problema está na sua mentalidade. Por isso que a Bíblia diz que o ímpio é mais ousado do que os filhos das trevas. A Bíblia diz que o ímpio é mais ousado do que os filhos da luz. Muitos chegaram para mim no tempo que abriu o atacadão e ia sair um de frente o outro. Ixi, rapaz, um vai quebrar o outro. Está lá até hoje. E sabe quem foi que me disse isso? Crente. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu sei que a pregação está ruim, mas vou tentar melhorar. E os amalequitas, versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e o possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, vocês passaram esse tempo todo no Egito, passaram o tempo todo sendo escravo. Deus nos tirou de lá, Deus nos tirou do mundo que vivíamos. Isso somos nós, irmãos. E agora Caleb assume uma posição, talvez entre aspas, talvez pelo Espírito Santo, seja como Caleb, olhando para vocês e dizendo: subamos animosamente, gente. Tiremos os nossos olhos do que não tínhamos, tiremos os nossos olhos do que não podíamos e passemos a colocar os nossos olhos no que podemos ter e no que podemos nos tornar de melhor nessa terra. Deus não só quer a tua salvação, Deus quer também que o nome dele seja glorificado através da minha, da sua, da nossa prosperidade. Deus não quer só que você seja salvo, Deus quer que você tenha sustento para sustentar a sua casa dignamente. Deus quer que você tenha condição de, quando a sua mãe precisar, você ter de sair, ao invés de vender o que tem, você ir lá passar o cartão e dizer: mãe, eu estou lhe abençoando. Ao invés de dizer: mãe, eu vou te emprestar, mas só tem que me pagar. Pelo amor de Deus, mãe.
Me perdoe, mas assim que eu creio. Não eu, mas a Bíblia ensina isso. Porém, para terminar, a Bíblia diz: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mentalidade. Quem se limita na sua própria mentalidade. O maior campo de limitação é a sua mente. Diga comigo: o maior campo de limitação é a minha mente. Sim, o maior campo de limitação é a sua mente. Para terminar, a Bíblia Sagrada diz: e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel. Infamaram quer dizer falaram mal. É como agora há pouco que eu acabei de citar esses exemplos que eu acabei de lhe dizer. É melhor você falar mal do rico do que acreditar que você pode prosperar. É melhor você falar mal de quem tem uma casa. Nossa, que casa linda, mas não precisava tanto, né? Desde que eu tivesse só um casebre, para mim estava bom demais. É mais fácil você falar do que tem. É mais fácil você falar de quem tem, porque é uma forma de você aceitar o que você não tem. Eu estou lhe pregando pelo Espírito Santo de Deus, e juro por Deus que isso não é querer mal para ninguém aqui. E eles infamaram a terra que tinham espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. O povo chorou naquela noite. O povo começou a chorar. O problema não era com que eles não pudessem ir lá e tomar posse da terra. O problema era a mentalidade deles. Por isso, meu irmão, eu estou lhe sendo bastante sincero em nome do Senhor Jesus, porque eu sei o tamanho da responsabilidade que é termos de vivermos um projeto de vida. Projeto de vida vai muito mais além do que só simplesmente você pegar o projeto e agora você escrever as folhas dos projetos. Eu vou escrever aqui: espiritual, Pai, em 2024, não é desejo, não é pedido, eu declaro: a minha vida será fortalecida no Espírito Santo, meu filho se converterá, minha família te aceitará, verei a minha família, todos na tua presença. Você não está fazendo um pedido, você está declarando como é que você quer que aconteça no seu ano de 2024, e aí de repente você vem para cá e você vê família. Minha família, espera ainda, meu marido bebe, meu marido fuma, minha esposa bebe, minha esposa fuma, meus filhos não querem me obedecer e nem me escuta, quer nem saber de igreja. Não tem condição, Deus não pode fazer nada por eles, então vou pular essa página aqui. Isso aqui é impossível aos olhos de Deus. Misericórdia, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Não. Projeto de vida não é um pedido, é projeto. É um projeto, não é um desejo. Eu desejo, Senhor, não, família. Como é que você crê que a sua família pode estar em 2024? Como é que você acredita que a tua família pode estar em 2024? Como é que você acredita? Está bom do jeito que ela está? Está bom da forma que ela está? Está não, profeta. Tem coisas que precisa resolver. Tem coisas que precisa resolver. Vida financeira. Vida financeira. Escute, se você olhar para a sua real condição hoje, você não terá fé para poder acreditar que pode mudar, ainda que nesse mês ou quanto mais no ano que há de vir. Vida financeira. Senhor, eu vou pagar todas essas contas, ainda colocar o valor aqui, porque contas têm valor. Contas têm valor. Dinheiro é valor. 2024
em nome de Jesus. Eu vou receber um aumento de salário. Eu vou receber 2024 em nome do Senhor Jesus. Eu vou viver financeiramente próspero. Eu vou ajudar meus pais, vou ajudar minha mãe. E aí a visão é sua diante do Deus que você serve. Como você de repente escrever aqui também, vida sentimental. Como é que está a sua vida sentimental, seu casamento? Como é que está você? Você está só? Você está sem ninguém? Como é que você acredita, Senhor? Eu vou determinar no 2024, o Senhor vai me enviar uma pessoa. Essa pessoa vai ser assim, 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 assim. Porque determinando algum negócio, sua vida sentimental, saúde e libertação. Pastor, estou com os exames para me fazer no ano que vem, mas já estou morrendo de medo, pastor. Estou pensando até ir na funerária e comprar um caixão, porque eu já estou me prevenindo, né, pastor? É essa a sua mentalidade? Você acredita que Deus quer que você vá só até o ano que vem? Pastor, isso eu não sei, está nas mãos de Deus. Porém, isso não quer dizer que você não tenha que determinar como é que o seu corpo, no caso físico, vai estar em relação à saúde para o ano que vem. Isso daqui é projetar. Isso aqui é determinar, é crer. Como é que vai ser para a glória do nosso Deus? Como é que vai ser para a glória do nosso Deus? Sua causa pessoal. Isso daqui é o que faz de nós seres individuais. Às vezes você tem um sonho, sua esposa não tem. Não é o mesmo sonho. É um casal, mas são sonhos diferentes. Causa pessoal é algo seu, particular. É algo seu. É algo seu, somente seu. É você. É você. Como é que você quer estar no ano que há de vir? Sua causa pessoal. E, para terminar, para a glória de Deus, você tem alguém que vai prestar concurso? Pois está aqui. Como é que vai ser? Não, eu vou tentar. Então deixa em branco. Pode deixar em branco. Porque se você vai estudar para prestar concurso e você não vai para passar, é melhor nem ir. Vai lá para fazer. Não, eu vou só para adquirir experiência. Mas experiência como? Depois vai procurar o resultado, não passou, isso vai causar o quê? Experiência ou frustração? Então não vem com esse negócio de tampar o sol com a peneira comigo, não. Concurso. Quem é a pessoa? É você? Quem é a pessoa? É o seu familiar? Quem é a pessoa? É o seu parente? Quem é a pessoa? Senhor, em nome de Jesus, procure saber qual é o concurso. Porém, entenda uma coisa: projeto de vida é individual. Projeto de vida não é, nunca vai ser e nunca será moleta para ninguém. Projeto de vida é individual. Eu tenho os meus projetos, a Tiziana tem os dela. E se nós tivermos os projetos e nos alinharmos para a glória de Deus, nós vamos fazer com que esses projetos dê certo. Esses projetos avancem, esses projetos progridam, esses projetos vão à frente. Espero que Deus tenha falado com você nessa manhã. Espero que o Espírito Santo tenha lhe dado uma sacudida no bom sentido, porque de nada quero mal para ninguém, nem para nenhum de vocês. Em nome de Jesus. Por isso, prosperidade tem mais a ver com mentalidade do que com condição, obreiro Wellington. Prosperidade tem mais a ver com mentalidade do que com condição. Tem mais a ver com isso do que com condição. Do que com condição. Porque a mentalidade cria a condição, enquanto a condição pode te levar de volta, por conta de uma mentalidade, a não ter nada. Que Deus abençoe sua vida. Se essa palavra falou com você, em nome de Jesus, e você queira ouvir outras mensagens, se inscreva na nossa página. Se você também quer ofertar este ministério ou dizimar, aí tem a chave Pix. Que Deus possa te usar para entender que o que não supre a tua necessidade não é a tua colheita, é a tua semente. Semeie e creia na sua colheita.
Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então.